nessa segunda nós vamos fazer na semana da viagem, que é a campanha do livramento. Mas apresenta aí a casa do irmão Saulo, da irmã Ingrid, amém? Para Deus fazer o carro deles pegar fogo. Para poder ligar, irmão. Pegar fogo para ligar e o capeta ser queimado também. Amém? Vamos ler Mateus 7, versículo 13. Que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? E nós vamos observar Apocalipse também, que é referente à porta estreita. Quem sabe da porta estreita não conseguiu entrar. Apocalipse 15, versículo 20, capítulo 22, versículo 15. Último capítulo de Apocalipse, versículo 15. Apocalipse 15, versículo 15, capítulo 22. Perdão, versículo 15. Glória a Deus. Quem encontrou? Quem não encontrou, me espere. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz assim: e ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Pode sentar nesta noite, desocupar as mãos e dar uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre a porta estreita. O Toninho contou uma bênção. Também não quer ser crente? Não quer ser crente? Como é que vai contar a bênção se ele não quer Jesus para abençoar ele? Da próxima vez tu vira crente, viu? Contar a bênção. Olha, que a bênção de Deus na tua vida pode ser grande. Bem grande. Essa aí é demais. Irmãos, nós vamos falar sobre quem vai entrar no reino dos céus. E qual é a possibilidade de nós entrarmos na porta estreita? Esse termo de porta estreita parece que não tem dúvida. É verdade. Esse termo de porta estreita, irmãos, é complicado, né? A gente se sente às vezes agoniado quando vai passar numa porta assim que aperta. Imagina quando nós chegarmos na parte de entrarmos no céu. Porque lá não é uma coisa que não vai mais ter volta. Se não cabe lá, vai ter que caber no portão. Porque lá na porta estreita, né? Eu me lembro do testemunho do nosso irmão Adão de Campos, que ele fala que chegou até na porta dos céus algumas pessoas que morreram. Umas irmãs que cortaram o cabelo, se arrependeram, pediram perdão, e cortaram de novo, depois esconderam, não pediram mais perdão. E a Bíblia diz que quando chegaram lá na porta do céu, o anjo perguntou para ela se elas tinham pedido perdão. Disseram que sim, né? Mas cortaram de novo, pediu perdão de novo, disse não. Então o que o anjo fez? Como ele disse, nosso irmão Adão de Campos, amarrou pés e mãos, como está escrito na Bíblia, né? O testemunho dele é verídico, verdadeiro. E lançou nas trevas exteriores. Aleluia, Deus! Porque, irmão, lá na porta estreita, o problema não é a gordura daqui da terra. O problema é a gordura do pecado. Verdade. O pecado é que vai proibir, que vai impedir o ser humano de entrar na porta estreita. Aqui a pessoa brinca, dança, sapateia, né? Quando a pessoa é do mundo, irmão, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Verdade. A gente tem que se preocupar com a gente que estamos na presença de Deus. Será se eu vou entrar na porta estreita? É isso que a gente tem que se preocupar.
Por quê? Porque a Bíblia diz que os ímpios serão lançados aonde? No inferno. Essa palavra é dura, é triste. Mas para escaparmos do inferno, a gente tem que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas almas. Mas aí a Bíblia diz que nós temos que porfiar para entrar pela porta estreita. Porque, irmão, apertada é a porta, mas largo é o caminho que conduz à perdição. Porque o caminho que conduz à perdição, ele leva para tudo enquanto é tipo de estrada, veredas, caminhos, por tudo enquanto é tipo de lugares. Pode observar, quando é para se perder, o ser humano não acha dificuldade. O ser humano não acha problema, não acha impedimento. Para tudo o diabo facilita, né? Quando é para a pessoa para a festa, eita, não tem o dinheiro, de repente o diabo faz surgir dinheiro. Para aquela pessoa ir para a festa, pega emprestado com alguém, eita, não tem transporte. Olha, nós estamos lutando para conseguir um transporte aqui, para poder todo mundo ir só numa viagem, pagar o ônibus, né? E ali, quando o filho da serva, vou para a festa, mas não tem transporte. De repente aparece um amigo com um carrão de luxo e leva, né? Porque quando é para fazer as obras do diabo, Satanás ele está sempre pronto para tragar as almas. Porque espaçoso e largo é aquele caminho, irmão. Ali não vai ter dificuldade no caminho do inferno, da perdição, do caminho do pecado. Pode entrar um ônibus, pode entrar um trem, pode entrar um avião, pode entrar vários tipos de veículo para conduzir o ser humano para o inferno, para conduzir o ser humano para uma perdição, para uma vida de condenação, né? E as amizades se multiplicam, são muitas. Observa, quando você não era crente, né? Você tinha diversos amigos, né? E agora que você é crente, você não tem mais amigos. Aqueles que se diziam ser teus amigos, né? Viraram as costas. Até mesmo a família da gente muda de feição com a gente, né? Fica distante, se distancia. Eu tenho 5 irmãos. Eu tenho uma irmã e 4 irmãos. Eu não falo com nenhum. Por quê? Porque a minha irmã disse que para falar comigo ela tem que fazer sinal de fumaça, né? Porque eu não sou desse mundo, porque eu não uso WhatsApp. Já o meu irmão, ele não fala comigo porque ele usa o aplicativo Signal, mas é no celular, e o WhatsApp ele usa no outro. Aí ele não garra o celular, quase o aplicativo, o celular que tem o aplicativo do Signal. E praticamente os meus outros irmãos eu só falo quando eu vou em Zedoca, né? Tenho 2 que moram lá. E um irmão eu só vi praticamente ficar com 4 anos. Fernando era de quantos meses? De 3 a 4 meses. Tá com 4 anos que eu vi, porque eu passei 10 anos sem ver, passou depois da boca. Tá com 4 anos que eu vi, e desde esses 4 anos que eu vi, nunca falei com ele. Desde quando viajou. E fomos criados juntos, crescemos juntos, passamos a adolescência juntos, muitos casados, nós estávamos juntos, mas depois que a pessoa vira crente, parece que eles se tornam nossos inimigos. Aquela amizadezinha boa que a pessoa tem com os irmãos acaba. Porque eles acham que a pessoa fica diferente, sabe? Eu tenho certeza que nossos irmãos deles percebem. Primeiro chegava lá, maluco, cadê agora? Não tem mais maluco. Ele vai chamar agora de doido. Doido. Virou for crente, foi. Porque não vai ter mais isso, irmão. Não tem mais o clima. Porque o diabo, ele engana com as coisas do mundo. Mas Deus, ele esclarece a nossa mente. E quando a gente quer esclarecer a mente da nossa família, a gente é tomado como louco, como doido, como pessoas perturbadas. E a Bíblia diz que espaçoso é o caminho que leva eles à perdição. Eles não querem saber de Cristo, sabe? Porque eles estão vivendo da maneira que gostam. Tem dinheiro, tem folia, tem mulher. As mulheres têm homem para se lambuzar, e tem pecado, tem festa, e tem tudo enquanto é tipo de ação que o diabo promove. Isso aí para a carne é bom, sabe, irmão Antônio? Amigo Antônio. É bom. Para a carne é muito bom, mas para o espírito não é bom. Porque a carne ela se satisfaz com festa, com bebida,
com homens, com mulheres, entendeu? Com folia, com amizade, com balada, com funk, mas o espírito entristece, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Glória a Deus! E é o nosso próprio espírito, porque o nosso espírito ele se inclina para Deus, mas a carne se inclina para inimizade, para porfia, para mentira, para contenda, para emulação, para sensualidade, para prostituição. Mas o espírito se inclina para glorificar Deus. Verdade. Porque nós somos feitos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito foi feito para adorar Deus, para morar no céu de glórias. E nós vamos observar que Jesus Cristo, Ele quer que nós porfiemos. Mas por que porfiar? Porque nós não sabemos que hora nós vamos partir desse mundo. Nós não sabemos que dia Jesus vai bater na nossa porta. Nós não sabemos que dia a morte vai chegar, sabe? A senhora morte vai chegar com aquela foice, sorrindo com aquele dente de caveira, sabe? Tony, abre a porta. E você vai dizer, quem é tu? Não está na hora não, mas ela vai dizer, chegou tua hora. Mas você vai dizer, bem que os irmãos falaram isso para mim, mas não vai mais ter jeito. Por que não vai mais ter jeito, irmão? Porque Jesus disse que depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Eu estava observando um caso que me chamou a atenção. Eu até falei com o nosso irmão hoje pela manhã. Eu estava olhando, lendo uma página da postagem lá da enchente que teve no Texas. Aí eu vi uma mulher, falando que uma mulher se afogou, mas a criança de 1 ano e 8 meses está em cima do cadáver. Vocês viram o milagre, irmão? Uma maré de água. E uma pessoa que morre, a mãe morre, mas faz de tudo para salvar o filho. Lutou para salvar o filho e Jesus, né, deu a vitória para a criança. Quando eu li aqui dali, me chamou a atenção, eu fiquei até triste vendo aquela situação. Que o povo que acharam ali aquela criança, ele estava em cima daquele corpo, que já estava flutuando na água. E essa cena me chamou a atenção, por quê? Porque ela lutou, mas a vitória Deus deu foi para a criança. Verdade. Quantas e quantas oportunidades ela teve para poder entrar pela essa porta estreita também. Né? E não teve a coragem de largar todo tipo de bagagem para trás. Porque para nós entrarmos pela porta estreita, nós temos que largar tudo enquanto é tipo de bagagem. Verdade. Fazer que uma irmã Raíssa estava me contando um sonho que a mãe entrou na porta do banheiro dela. Irmã Raíssa acho que tem quase uns 70 quilos. Não é isso não? Quantos quilos então? Hoje 66 para 70, 4 quilos. 4 quilos para 70 quilos. Quase 70 quilos, irmãos. Faltando 4 quilos para 70 quilos. E o que acontece? Ela não entrou na porta do banheiro. Em um sonho, por quê? Simbolizava a porta estreita. Glória a Jesus. Mas você já viu você sonhar entrando na porta e a porta não te couber? E você lutar para entrar e aquela porta não couber você lá dentro? E você vai ficar lá de fora batendo, abre a porta, Senhor. Mas Jesus vai falar o quê? Eu não te conheço. Porque você teve a oportunidade de buscar o azeite e não foi. Que é o Espírito Santo. Mas para nós termos o Espírito Santo em nossa vida, sabe o que nós temos que fazer? É largar tudo enquanto é tipo de abominação. Aquelas que não entram na porta estreita. Que diz no livro de Apocalipse que ficarão de fora aqueles que cometem tais coisas, né? Como feitiçaria, como mentiras. Tem um amante da mentira e tem a mentira. Mas tudo é mentira. Verdade. Por que um amante? Porque tem pessoa que ama mentir. Não tem coragem de falar a verdade. Quando vai falar, sempre tem que botar uma mentira no meio. Ele é o amante da mentira. Verdade. Mas tudo sim torna filho do diabo. Glória a Deus. Porque o diabo está lá escrito lá em João 8,44, que é o pai da mentira. Verdade. Porque ele foi mentiroso desde o princípio. Mas a Bíblia diz que nós temos que largar essas coisas. Porque senão nós não vamos conseguir entrar nessa porta. Porque a porta do céu... Eu escutei um testemunho uma certa vez de uma pessoa também, muito verídico,
que ele disse que ele viu uma porta muito pequena. E essa porta muito estreita, que parecia que era até não dava nem de uma pessoa entrar nela, uma pessoa normal, assim, de físico fino entrar nela. Uma pessoa que tem o seu corpo fino. Porque era tão estreita a porta. Mas no espiritual, irmão, quando a gente está diante de Jesus, como ele fala, em santidade, em espírito e verdade, a porta nos cabe. Porque Jesus Cristo disse que nada imundo vai entrar nela. É desse jeito. Nada que comete imundícia vai entrar nela. Por que Satanás foi jogado de lá para baixo? Porque ele começou a fazer coisas imundas no céu. Ele era um anjo de luz, diz a Bíblia. Ele estava ali para adorar a Deus, com seus sons, com seus tambores, com as suas pedras preciosas. Ele é o anjo dos mais lindos que tinha no céu. Mas ele se gloriou e achou que ele era muito bonito. E ele começou a fermentar a cabeça de um e dizer: não precisa obedecer a Deus, eu vou te colocar à minha direita. E fermentou a cabeça de outro e diz: não precisa você obedecer a Jesus, né? Porque nesse tempo Jesus ainda estava no céu com o Pai. Não precisa obedecer a Jesus, não precisa obedecer a Deus. Nós podemos ser melhor do que os três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, ele estava vendo tudo, mas permitiu por quê? Porque Deus, ele não entra no nosso livre-arbítrio. Verdade. Deus, ele não vai impedir você de pecar. Deus, ele não vai impedir você de desviar. Deus, ele não vai impedir você de abandonar a carreira, abandonar a fé, não. Glória a Deus. Nós aqui pensamos: se eu for me desviar, Deus não vai deixar. Não, irmão. O Espírito de Deus vai te alertar. Glória a Deus. O Espírito de Deus vai te mostrar. Vai alertar, às vezes, através de uma pessoa, através de você. Teve uma vez, irmãos, eu fiquei com esse negócio na minha mente. Eu até contei essa pessoa. Uma pessoa, antes de sair dessa igreja aqui, que eu sonhei, falei pro meu esposo antes, não foi? Eu disse: olha, eu tive um sonho com uma pessoa que eu ia entrando na casa dela uns 3 dias antes. E eu vi o filho dela lá fora comemorando, dizendo: eita glória. Mas ele não falou nessa expressão, né? Ele dizia: que bom que a mãe dele, né, não vai conseguir mais ser crente. Porque agora eles vão fazer o que eles querem. Aí eu cheguei, o outro também dizia a mesma coisa. E eu entrei, aí eu pensei que eu ia olhar uma expressão diferente na pessoa, na outra pessoa. E eu vi a outra pessoa que já era maior de idade, já dizendo assim: que bom que a mãe não vai mais conseguir ser crente. Que agora nós vamos fazer o que está no mundo, que a gente gosta, o que a gente quer. E aquela pessoa se levantou e na frente ela estava de saia, atrás ela estava de short. Jesus já estava mostrando que a pessoa estava desviando. Aí essa pessoa ainda chegou, conversou comigo, eu digo: olha, vou te dizer uma coisa, Jesus já me mostrou. Mas a oportunidade você tem de voltar para Jesus, né? Ainda que disse que, para não ter que dizer que nós nunca fomos lá, a prova que eu fui lá. Mas Jesus, ele te dá a oportunidade de você voltar para Jesus. Não, mas eu não quero porque eu quero fazer isso. Não vou dizer o que a pessoa queria fazer. Pronto. Mas tudo bem, não vai dizer: olha, irmão, foi dito e feito. A pessoa disse que num dia não queria ser crente, no outro dia estava diferente. Os filhos estavam diferentes. Porque já estavam tudo endemoniados. Comemorando. Porque já estavam ali, entrando já no portão mais largo que eles queriam. Aleluia. Porque na porta estreita a gente tem que largar os jovens, as crianças, os adolescentes, tem que largar os jogos, videogame. Verdade. Tem que largar o celular, porque celular não é para criança. Tem que largar os jovens, tem que deixar o namoro demasiadamente, namorando de qualquer jeito. Porque crente que não namora não, crente se casa. Verdade. E eles já estavam comemorando porque na porta larga podia namorar, podia prostituir, podia jogar, podia brincar, podia assistir vídeo, jogar bola, pintar e bordar. Mas quem foi que ganhou nessa história, irmãos? O próprio Satanás. O próprio diabo ganhou nessa história. E as pessoas muitas das vezes pensam: eu estou gozando, estou gostando, estou curtindo, estou me divertindo. Mas isso diante de Jesus não tem fruto, isso aí é fruto podre. Porque a Bíblia diz que nós temos que confiar para entrar na porta estreita. Porque apertada é a porta, mas ela conduz à vida eterna.
E para entrar por uma porta apertada, você de maneira nenhuma vai entrar aqui com um saco na costa atravessado. Não. Para você entrar, você tem que largar tudo enquanto é tipo de pecado, de imundícia. Ainda que você peque hoje, mas você se arrependa na mesma hora. Ainda que você desobedeça, mas na mesma hora você vai lá, se arrependa, peça perdão para Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, mas somos arrependidos. Glória a Deus. E arrependido é quando comete e não quer mais cometer. É quando dói, o pecado dói na vida do ser humano. Irmão, na porta estreita, o pai não vai levar o filho não vai levar o pai. Ah, se eu pudesse levar meus filhos todos. A pessoa diz assim, se eu pudesse levar, né, irmã? A pessoa ficava crente até a morte para poder, no dia que morrer, levar todos os filhos no braço. Verdade. Mas no dia que nós morremos, é cada um por si. Aleluia. Com o dia que nós entrarmos na porta estreita, a mãe não vai levar o filho agarrado no braço, o filho não vai levar a mãe, o pai não vai levar o filho não vai levar o pai. Nós não vamos levar ninguém da nossa família. E muito menos quem ir para a porta larga não vai levar ninguém. Glória a Deus por isso. Aleluia, porque tem muito rebelde no meio da família da gente, irmão. Vai que ele vai morrer e pensa, o portão é largo, vou levar meu pai, vou levar minha mãe. Mas nós temos que vigiar, irmãos. Porque muitas das vezes a nossa família nos conduz ao portão é largo. Muitas das vezes nos conduz a pecarmos contra Deus. Muitas das vezes nos conduz a sairmos da porta estreita. Como assim? Muitas das vezes nós damos lugar muito para a carne, para a emoção. Nós não podemos nos dar lugar para o inimigo. Jesus disse, resistiu o diabo para que ele venha fugir de vós. Se eu pudesse levar minha mãe comigo, mas ela tem, isso eu aprendi há muitos anos atrás, que ela tem que escolher por ela mesma. Irmãos, de primeiro eu sofria, sabe? Sofria muito. Olhava a minha mãe ali, às vezes bebendo. Olhava ela passando mal assim, vendo, meu Deus, quase morrendo, não queria Jesus. E me entristecia, mas eu entendi que ela é que nega Jesus. Ela é que rejeita Jesus. E o que é que eu posso fazer, irmão? É orarmos por eles. Mas não nos colocarmos na posição deles. O que é que nós temos que fazer para a nossa família? É orar pela nossa família. Mas de maneira nenhuma nos contaminarmos com eles. Assim como nós oramos por uma pessoa, que está lá fora, apresentamos essa jovem aqui diante de Jesus, nosso irmão ali, que nos visita, nós temos que apresentar a nossa família como se não fosse. Por quê? Porque nós não podemos de maneira nenhuma errar o caminho nem a porta. Porque a porta é estreita demais. Nenhum sentimentalismo exagerado da carne vai entrar juntamente conosco lá. Não vai entrar mentira. Não vai entrar, irmão. Por que não vai entrar? Porque se nós estivermos praticando a mentira, nós não vamos entrar no céu. Se nós estivermos praticando a feitiçaria, nós não vamos entrar no céu. E sabemos que feitiçaria, você pode até orar para uma pessoa também, pedir para Deus matar uma pessoa, mas também é um pecado de feitiçaria. E se nós também praticarmos a feitiçaria, nós não vamos entrar como? Desobedecer. Porque aquele que desobedece é o quê? Também pecado de feitiçaria. Verdade. Então nós temos que aprender a obedecer. Obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo, obedecer ao pastor, obedecer à doutrina, obedecer ao Evangelho de Cristo. Porque se nós andarmos em feitiçaria, isso aí ficaram de fora os cães, os feiticeiros, idólatras. Glória a Deus. E a idolatria também nos deixará de fora. Porque a porta é estreita demais, irmão. Não vai entrar nenhum tipo de imundícia. Muitas das vezes a gente idolatra não só uma imagem de escultura. Tem gente que tem condição, idolatra um carro. Verdade. Idolatra uma casa. Aí fica idolatrando a sua empresa. Coloca em primeiro lugar, muitas das vezes, deixa Deus em segundo lugar. Só usa o nome de Deus para poder ganhar condições financeiras. Aí tem gente que às vezes diz, Senhor, se o Senhor me dá um carro, eu vou buscar o irmão todo dia. Quando Deus dá o carro, no dia que o irmão entra no carro dele, ele pega um pano e passa na porta onde o irmão agarrou. Se torna uma idolatria.
Se o Senhor me dá uma moto, eu vou buscar o irmão. No dia que o irmão montar na moto dele, quando o irmão sai, manda levar para o lava-jato para lavar a moto. Irmãos. Tem gente que idolatra tudo enquanto tem. Às vezes idolatra cachorro. Tem gente que é crente e idolatra um gato. Idolatra um cachorro. Coloca as quase acima de Deus. Fazendo carinhos, mimos. E se acontecer alguma coisa, chora. E tudo, gasta tudo que tem. Se torna idolatria. Idolatria, a família também deixará todos nós de fora. Como antigamente eu era tão apegado com a minha mãe, que se acontecesse alguma coisa eu chorava. Se a minha mãe caísse, eu chorava. Se a minha mãe estava à beira da morte do que citar Jesus, eu só faltava me rasgar toda e eu ficava, não, isso aí tem que acabar, irmão. A salvação é individual. Verdade. Não vou levar nem pai nem mãe. Se eu pregar para eles a verdade, às vezes eles ficam bravos demais. Fica furioso. Alguns ainda escutam calado, mas outros não. Então você tem que lutar para entrar pela porta estreita. Aleluia. Você não vai levar seu filho, eu não vou levar o meu. Você não vai levar seus irmãos, eu não vou levar o meu. Nós não vamos levar nossos pais. Nós não vamos levar, irmão, nossos familiares. Mas é bem fácil deles levar nós até muitas das vezes para o inferno. Verdade. Sabia? Muitas das vezes eles podem conduzir o ser humano para o inferno. Por quê? Porque eles são filhos do diabo. É sim. E eles são mais prudentes do que os filhos de Deus, os filhos da luz. Eles têm lábia. Eles têm o veneno da serpente. O que foi que a serpente disse para Eva? Eva, como que tu não vai morrer? Verdade. Certamente não comer dessa fruta que não morrerá. É porque já sabia que Eva não ia morrer fisicamente, mas ia perder Deus passou por a mentiroso. santidade. E Deus passou por mentiroso na boca da serpente. Porque a serpente é a pior mentirosa que existe. E o diabo, ele está aí, irmão, buscando a quem possa tragar. Você pode observar, quando você é do mundo, a tua família é contigo. Quando você é crente, um da tua família fica mal, o outro endemonia e joga para lá e para cá. O meu pai, ele disse outro dia numa mensagem para mim: bom dia, como é que vocês estão? Estamos vivos. Eu estou vivo, graças a Deus. Irmão, mas se falar a realidade, ele não gosta. Se pregar a realidade, ele não gosta. Se falar para ele que Deus não usa quem usa WhatsApp, ele não gosta. Mas se ele chegar num culto como esse aqui, mesmo sem microfone, e eu pregando aqui, eu já sou negra, mas eu vou estar pretinha de pecado. E cada um de vocês tem um pecado para ele revelar. Cada um de vocês tem um pecado para ele revelar. Por quê? Porque ele quer saber da porta larga. Verdade. O povo não quer saber de sofrer por Cristo. O povo quer saber assim, ó, de viajar, né? Vou viajar com a mãe, vou viajar com o pai. E na igreja eu vou ficar sendo rebelde. Não vou ouvir a palavra, não vou prestar atenção na palavra. Eita, Jesus! Vou ter raiva do pastor, vou ter raiva da mulher do pastor. Seu amigo doente. Vai queimando, Jesus! Mas é a realidade. Mas aí pensa que não vai chegar o dia, irmãos. Mas o dia eu vou acertar a conta com Cristo. Quem é que não imagina isso? Eita, eu já estou com tantos anos, um dia eu vou morrer. Você não pensa nisso, não? Eu penso. Um dia a gente vai dormir com Cristo, então às vezes assim, até doloroso de uma parte. Que nem eu falei pro meu esposo: meu Deus, como é ruim, a pessoa deve ser terrível morrer afogada. Demais. Né, irmão? A pessoa foi tentar falar e engolir água para todo lado e tá vendo a sua própria morte. Porque tem morte que a pessoa não vê, mas tem morte que a gente mesmo presencia. Morrer afogado, morrer queimado, como é que não vai presenciar, irmão? E a pessoa pensa: não, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Um dia você vai acertar a conta com Deus. Um dia essa porta aqui não vai te caber. Porque é estreita. Porque é apertado o caminho que leva a vida. Porque é apertado, porque a gente tem que passar por luta. Porque a gente tem que passar sozinho, irmãos. No caminho você não vai sair arrastando ninguém. Você não vai sair levando ninguém. Você não vai passar abraçado com
aflição, sua luta, sua peleja é só. Você vai passar suas guerras, é só. Ainda que você seja casado, como eu digo, a mulher sábia tem que edificar sua casa, como o homem também. Mas ainda que isso seja, mas a luta de um é de um, a luta de outro é de outro. É verdade. A guerra de um é de um, a guerra de outro é de outro. Aleluia. Muitas das vezes você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade para orar. Aí a tua mulher já ora bem. Aí você diz, eu tenho dificuldade para falar. Mas a teu marido já fala bem. Porque cada um tem uma luta. Glória a Deus. Cada um tem uma dificuldade. Cada um tem uma peleja. Porque ainda que sejamos uma só carne, como diz a Bíblia, mas a salvação é individual. É verdade. Jesus, ele disse, vai estar 2 na cama, vai ser levado um e deixado o outro. Mas se os 2 se santificar, claro que vão subir todos 2. Se os 2 estiverem na mesma santidade que o Evangelho manda, claro que os 2 se salvarão. Claro que os 2 entrarão na porta estreita. Mas observa, vai estar 2 na cama, será levado um e deixado o outro, porque sempre no meio de um casamento tem uma controvérsia. Às vezes o marido é crente e a mulher não é. Às vezes a mulher é crente e o marido não é. Às vezes um se santifica e o outro se rebelia. Mesmo dentro da igreja, mesmo sendo crente, fica como rebelde. O marido às vezes santifica, a mulher não santifica. A mulher às vezes santifica e o marido não santifica. Porque, irmão, a salvação é individual e pelo Espírito. Verdade. A obediência é pelo Espírito. A obediência é pela palavra de Deus. Para nós obedecermos não é fácil, mas também eu disse, não é impossível. Verdade, Jesus. Não é impossível. É verdade. Porque a minha mãe, quando ela dizia, olha, vocês não vão, podia dizer que o negócio ia crescer. Porque nós ia. Nós ia, irmão. Ela dizia, eu vou lá na rua. Mas quando eu chegar, eu vou achar vocês dentro de casa. Às vezes nós saía, corria no quintal dos outros, brincava com outras crianças. E quando nós ia que ia dar o tempo dela chegar, nós corria para dentro de casa. E ela começava a investigar. Vocês foram para onde? Vocês fizeram o quê? Aí a mentira começava a torcer para um lado e torcer para o outro, né? Aí ela desconfiava. Sabe o que ela fazia? Ela disse, eu vou lá na rua, mas quando eu chegar a gente resolve. Eu achava que seria... Quando ela saiu, que ela virou a esquina, que ela volta, quando pensa que não, ela volta. E quando ela volta, Benilson, ela me pegou desprevenida. Sabe que nem Jesus vai pegar muita gente. Eita, Jesus! E nós brincando no quintal dos outros lá, e eu correndo para outro, mas meus irmãos correndo para outro, eu tinha uns 10 anos de idade. Aí, de repente, alguém disse, lá vem a mãe, e eu engatei a minha boca no arame, sabe? Eu me engatei no arame farpado, sabe o que é isso? E rasgou, foi tudo. E a mãe chega e nós estamos lá no quintal dos outros, e ela chegou de repente, e quando ela botava 2 mãos na cintura, pode deixar de mão. E ela dizia, vamos conversar, e nós fomos para dentro de casa. Ela disse, entra. E o que foi isso na tua boca? E sangue para todo lado. Ela disse, ó, vocês vão agora para o posto de saúde, vão mandar pontear a boca. É eu, meu irmão e minha prima. Na verdade é minha tia, mas eu chamo de prima por causa que nós éramos da mesma idade. E escuta, nós somos uma relação, onde vocês vão conversar. E meteu taca nos 3. E nós somos da mesma maneira que nós estávamos. Eu estava só sangue, meu irmão estava todo sujo e minha prima também. Fomos para o posto de saúde. Quando chega lá, a mulher disse, o que tu vai fazer? Eu vim pontear minha boca. E ela disse assim, mas não tem anestesia. Eu disse, e agora? Ela disse, acho que não pode ficar assim, vamos pontear do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque o salário do pecado, irmão. Verdade. Ela ponteou sem anestesia, praticamente nem sentia dor, que ela tinha apanhado mesmo. Eu apanhei, sofri uma dor terrível de ter rasgado minha boca, mas é o salário do pecado. E o pecado ainda traz um pior salário, que é a morte. Verdade. A pessoa pronta. Se Deus diz não faz, a pessoa faz, mas acha que Deus não está vendo? Se um pai vê, se uma mãe vê, Deus vê, irmãos. Verdade. Pode ter a ciência, a certeza que nada vai entrar despercebido no céu. Eita, Jesus! Olha a largura da porta da igreja. É 1 metro, acho que 1,20 m. Mas o portão do céu, acredito que muito menos de que 80 centímetros. Uma explicação.
Então 80 centímetros a raiva não vai passar. 60. Seu Antônio não vai passar. O Leonardo também não vai passar, já está fora do normal. A Rayane quase não está passando mais. Mas aí o que acontece? O pastor também não. Mas é assim, irmão. Não, é espiritualmente. Porque se fosse assim, o pastor Adalson também não ia passar. Mas não é dessa gente, pastor Adriano também não. Pastor Geraldo também não. Pastor Jesus também não. Mas não é dessa maneira. É espiritualmente. Porque no espiritual é que mancha a nossa alma. O pecado não está aí no que você está. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas o pecado mancha o espiritual, que é a alma da gente. Vamos observar. Eu digo, Vinícius não faz isso, o Vinícius vai e faz. Isso me deixa tão irritada. Como hoje de tarde eu tentando dormir, com minha cabeça cansada, pesada. E eles ficaram gritando, cada um no seu quarto gritando. E eu peguei eles de taca. Deus, irmão, muitas das vezes ele solta a corda. A pessoa pronta, trata Deus como se fosse nada. Verdade. E Deus vai deixando, por causa do livre-arbítrio. Mas muitas das vezes, quando a ataca vem, é uma ataca definitiva. É verdade. Tem muita gente que está na ataca e não sabe por que está. Mas por quê? Porque está na rebeldia. É sim. Porque está na desobediência. Às vezes é crente, mas não sabe santificar. Às vezes é crente, mas não obedece. Às vezes é crente porque não tem pastor também na cidade que mora, no lugar que mora, apronta, veste mini saia, mini blusa, veste a blusa acima do cotovelo e o demônio vai entrando pelo cotovelo, como o pastor Eduardo Santos disse. E vai entrando pombagira para todo lado. Desobedece, entra nos canais dos outros, de outras igrejas que não trazem a mesma doutrina. E o portão vai se enlarguecendo na vida daquela pessoa. Porque quando ela tentar entrar na porta estreita, ela vai dizer, vou entrar, mas Jesus Cristo vai dizer não. Glória porque a Deus! Não entra nenhum tipo de desobediência. Verdade. Não entra nenhum tipo de imundícia. Não entra nenhum tipo, irmão, de algo que contamina as coisas do céu. Vocês já viram a leitura que está escrita lá dos céus? A Bíblia diz que o seu muro, as suas pedras preciosas, são tudo pedras preciosas. Os seus muros são de jaspe. A água do céu, irmãos, não é como essa água que nós tomamos aqui, não. Né? Ainda que a água do poço do nosso irmão Antônio é boa. Água mineral lá. A água do nosso irmão Antônio que é mineral, a água do céu é de cristal. É puro igual um cristal. Sabe, irmão Antônio, que você chega lá, não você chegar lá desse jeito não, mas você já imaginar, se você for chegar lá e te olhar assim, te olhar outra pessoa, outra feição, um varão, uma estatura perfeita, mais alto, mais bonito, e você dizer quem é esse homem bonito, se assustar porque lá vai dar de você se ver, porque a rua vai ser de ouro. Verdade. Porque lá nós não vamos pisar em terra, não vamos pisar em asfalto, em pedras. Quem se santificar vai ter a melhor casa. Por que melhor? Porque Jesus Cristo tem o melhor para você, melhor para mim. Aleluia! Mas o ser humano, ele rejeita Jesus porque é por causa de festa. Porque você não está vendo a casa no céu, tá vendo? Não. É difícil até imaginar, né, irmãos? É muito difícil a nossa mente imaginar as coisas no céu. Entrar lá dentro e imaginar. Entrar lá dentro e imaginar Jesus. Entrar lá dentro e imaginar as ruas de ouro. Entrar lá, mas a pessoa entra dentro do inferno e imagina tudo que está dentro do inferno. Verdade. Fulano está queimando agora. Ai, eu não quero ir para lá não. Eita, meu Deus, que coisa ruim. Fica aqui na mente da gente. Mas é porque a gente, irmão, não tem como. Porque nós ainda não estamos totalmente purificados. Verdade. Porque o céu é tão santo que para nós imaginarmos como é o céu, nós temos que estar plenamente santificado com Deus. Aleluia, Deus! Nós temos que estar perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Para nós vermos os céus abertos. E é difícil, irmão, muito difícil entrar milhares e milhares de pessoas no céu de glória. Mas desce milhares e milhares de pessoas para o inferno. Às vezes a pessoa diz, eita, um acidente gravíssimo, matou mais de 200 pessoas. E às vezes num acidente sobe 1, 2 crianças para o céu.
desce milhares e milhares para o inferno. Por causa de quê? Por causa do portão que é muito largo. Verdade. A porta estreita não quer... Irmão, porta estreita dá trabalho. Mas... Eu estava dizendo no caso, né, do filho que matou o pai e a mãe e a criança de 3 anos, que teve sorte nessa história, foi Só a criança de 3 anos. Criança foi salva. E o Satanás, né, que levou o prisão para o inferno. Por quê, irmão? Porque é complicado. A pessoa pensa, ah, mas eu vou... Quando eu aceitar Jesus, pode não ter oportunidade. Verdade. Ah, mas quando eu quiser ser crente, meu coração vai pedir. Não existe isso. O coração do ser humano pede a festa. Pede a cachaça. Porque a Bíblia diz que nós só falamos o que o nosso coração está cheio, não é verdade? É. Então, se eu estou dizendo, quando eu quiser ser crente, meu coração vai pedir, então meu coração está cheio de renúncia, dizendo que eu não quero Cristo. Já está dizendo tudo, o coração está dizendo, não quero ser crente. Quando eu quiser ser crente, eu vou sentir no coração. Não é assim, irmão. A Bíblia diz que o céu é por esforço. Verdade. Eu tenho que me levantar e quando eu fui ser crente, eu estava sentado na última cadeira lá, na igreja. Eu não sei nem quem foi que me levantou e me levou para frente, que eu, por mim mesmo, eu te digo e testifico, até hoje eu fico pensando nisso. Do jeito que eu estava toda mudando, irmão, no meio dos outros lá, ficar lá mudando lá atrás, escondidinha. Perguntaram quem quer ser crente, eu fiquei assim, mas não sei nem como é que eu fui lá na frente lá ser crente. E no outro dia também não sei nem como é que eu ainda consegui ir para a igreja, mas por causa que o Espírito ajuda, irmão. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Glória a Deus. Agora você não dizer, só vou ser crente quando meu coração pedir. Teu coração não vai pedir isso, não. Teu coração vai pedir festa, bebida, cachaça, televisão, jogos, tudo quanto é tipo de imundícia. Agora o Benilson dizia, eu só vou ser crente quando o pastor sair, mudar o pastor, o Arendei. Quando ele mudar o pastor Arendei, botar outro. Olha, só eu. É isso aí, vai ser só quem como mudar o pastor. Mas o outro vai ser do mesmo jeito. Ou vai ser muito mais rígido. Eita, Jesus. Agora a doutrina não vai mudar, irmão, porque para mudar a doutrina é só a pessoa ir para o mundo. Verdade. Porque a doutrina de Cristo não muda, é imutável, diz a Bíblia. Então vamos lutar, irmão, para obedecer o Evangelho. E você que não é crente, vamos lutar. Tenha força, se esforce. Eu sei que não é fácil, mas a pessoa pode sair da cadeira. Como eu disse, eu não sei como é que eu saí da cadeira. Falei que nem o nosso irmão Adão também, que disse que quando ele foi matar os crentes, né? Chegou lá, ele disse que foi lá para matar os crentes. De repente, a própria arma dele foi o cinto da arma dele, sacou dele. E ele não conseguia matar ninguém porque ele caiu na mão de Jesus. A gente às vezes diz, mas eu nem sei como eu consegui, porque Jesus que nos levou. Jesus que pega em nossas mãos e nos conduz. Porque a gente não vê, porque é espiritual. Quando você sai da igreja, é a mão do diabo que está te tirando. Está arrastando para fora. Fazer que nem o irmão antes disse que viu uma mão muito feia, né? Uma mão peluda lá tentando distrair os irmãos na adoração. Essa mesma mão é que tira o crente da igreja. Verdade. Mas quando a gente vai aceitar Jesus, a mão de Jesus é que nos segura. E nos leva até o momento que nós suportarmos. Glória a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, vamos porfiar para entrar na porta estreita. Largar tudo enquanto é tipo de mentira, bagagem, todo tipo de feitiçaria, inimizade, porfia, idolatria. Tudo que não pertence às coisas de Deus. Se nós não lutarmos para a nossa salvação, nós perderemos a coroa da vida eterna. Glória a Deus! Então o segredo nesse momento que os irmãos têm que compreender é que a salvação é por esforço. Muitas das vezes você diz, não, mas eu vou ficar só ouvindo. Irmãos, a minha avó ouviu bastante tempo, agora perdeu a salvação. Tem muita gente que ficou ouvindo, mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, mas para isso a gente tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz que aquele que abrir a boca e confessar o nome de Cristo será o quê? Salvo. Aí tem gente que diz, eu sou crente, aceitei Jesus, agora estou salvo. Não é assim não. A salvação é por esforço.
Tem que se esforçar para largar o copo de cerveja. Tem que se esforçar para largar as roupas mundanas, as mini roupas, os jogos, a televisão, as redes sociais. Irmão, isso aí é uma coisa que a pessoa tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar, irmão. Quando eu fui ser crente, o que me prendia mais era a televisão. Eu ia para a igreja de noite, de manhã, eu corria e me escondia na casa da minha irmã para assistir. Televisão escondida lá. Ela ia para o serviço, eu ficava lá escondida assistindo. E uma certa feita, meu irmão me achou e disse: ah, aqui que tu tá, né? Só sem vergonha. Aí eu, mas também não vai ser crente mais não. Ele disse: não vai? Agora que tu vai para a igreja. Eu disse: não quero mais ser crente mais não. Vou ficar nada assistindo televisão mesmo. Irmão, mas aí, pela força, graças a Deus, ele disse: não, tu vai para a igreja. Eu fui. E Jesus me deu força, sabe? Porque é uma coisa que prende a gente, é uma coisa viciante. Tanto faz televisão quanto vídeo no celular, é algo terrível. Verdade. Que a pessoa fica ali: ah, mas eu gosto de assistir novela e agora o diabo luta mais com isso, porque você pode assistir até a novela de 1900 não sei quanto. Indo lá na internet lá e você vai lá, pesquisa e assiste aquela novela antiga. E diz: eu vou assistir de novo. Porque o diabo prende a pessoa, é assim, sabe, Antônio? O diabo prende a pessoa naquilo que a pessoa gosta. Se tu gosta de alguma coisa, o diabo vai dizer: é aqui mesmo que eu vou prender ele. Vou fazer um prato cheio e lá ele vai estar lá todo dia para comer. Quando eu era do mundo, o diabo fazia de tudo para me jogar nos vícios que eu tinha. E muitas das vezes dizia: não vou para a igreja hoje não com vocês. Rejeitava um monte de convite. Dizia: para que ser crente? Porque crente não fala nada que presta. Falava sempre isso. Mas aí quando Jesus Cristo me resgatou, para a glória de Deus, ó, estou lutando para entrar na porta estreita. Você pode ter certeza que sem Jesus não vai entrar no céu. Sem Jesus não vai ter salvação. Sem obediência também não. E é mais fácil o ímpio levar o crente para o mundo do que o crente arrastar o ímpio para a igreja. Então o que nós vamos fazer é se firmar em Cristo. Amém? Deixa quem quer enterrar seus mortos para lá. E vamos buscar em Jesus Cristo desenterrar nossos talentos. Glória a Deus! E nesta noite, quem quer aceitar Jesus é hoje? Desapelo. Faça como eu disse, que eu não sei nem o que eu fiz. Sei que eu saí da cadeira e botei meu joelho no chão. Essa era a vez que Jesus te levou. E eu sei que no outro dia, eu digo: meu Deus, agora eu sou crente. Eu disse desse jeito, irmão. Deixa eu passar hoje. E a minha mãe disse para ele, só quero ver onde é que isso vai dar. E eu trabalhava, irmão, numa churrascaria de noite, né? Aí eu ficava assim: ah, não, se eu fosse crente eu não vou mais fazer isso. Ficava na minha mente. Ah, se eu fosse crente eu vou largar minhas roupas tudinha. Sabe? E eu fiquei com aquilo na mente. E a mãe disse: e agora? Tu é crente, não vai mais usar isso, não vai usar mais aquilo. Eu disse: não tem nada não. Aí fui para a igreja no outro dia, estava querendo voltar para casa, estava desanimadinha. Mas aí uma vez o certo pastor disse: olha, quando a gente é crente, a gente abandona tudo que é do mundo. Eu peguei as roupas que a mãe comprou para mim. Estava perto até mesmo, irmão, deixa eu ver. Foi depois de virada de ano, essas coisas. E gente no mundo é besta, né? Compra tanta roupa nova, né? Para passar a virada do ano, Natal, Réveillon e pita e borda e faz tudo quando é do mundo. Gasta com as melhores roupas. E eu peguei tudo, short, calça e vestido curto, e peguei. Que a mãe disse: tu vai fazer o quê, menina? Eu disse: eu vou tocar fogo. Disseram que não presta pra mim, não presta pros outros. E peguei fogo, toquei fogo num e saí jogando um atrás do outro. E ela saiu metendo a mão lá dentro, tirando um, tirando o outro. E saiu, porque nós vestimos o mesmo tamanho, praticamente. E ela saiu tirando calça, tirando short, tudo enquanto é porcaria, eu pegando de novo, jogando lá dentro. Porque, irmãos, ela disse: menino, tu é doido, agora tu ficou, foi doido, pra que tu queimar? Não queima não. E eu fui largando tudo. Tudo a gente tem que largar devagarzinho. Verdade. Aí se a gente ficar com as roupas mudando no guarda-roupa, o diabo nunca vai sair, irmão. Porque é dele. Aí eu peguei e toquei fogo, foi em tudo. Mas ela pegou, sabe o que ela fez? Comprou roupa nova pra mim. Glória a Deus por isso. Roupa de crente.
Ela sempre me apoiou. Não quer nada com Deus, mas sempre me apoiou. Verdade. E o que eu quero dizer para os irmãos, se você não quer nada com Deus, mas faz força. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu não quero largar de me vestir assim. Não, isso aí é só uma moda que o mundo oferece. Passageiro demais. Quando você vê que não, eita, mas eu era ridícula. Né, irmão? Tinha assim, mas eu era brega, cafona. Que moda feia. Aí tu vê uma pessoa desse jeito aí, sei, mas fulano tá esquisito. Porque as coisas do mundo é assim mesmo, é feio demais diante da presença do Espírito de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa palavra é para nós. Para você, Benilson. Teu pai não vai te levar, não. É tua mãe. Se eles conseguirem entrar na porta estreita, vão entrar cada um por si. E Deus ele livra e guarda aqueles que são seus. Ah, mas eu vou viajar do lado do meu pai. Lá do Léo. Lá do Léo. Lá do irmãozão. Mas a salvação é individual, amém? Aqui ou na viagem? Na base do pastor vai nada. Eu vou dar uma voadeira nele. Vai sair fora e lá é meu lugar. Pois eu quero dizer nessa noite, tem esforço. Busque esforço para buscar Jesus. Porque Jesus Cristo, ele não é brinquedo, não, é verdadeiro. Se você não quer ir para o inferno, não quero. Quem quer ir para o inferno aqui, irmão? Deixa eu ver quem é o doido. Quem é o doido aqui? Eu chutou e cruzou por o braço. Ninguém quer ir para o inferno, irmão. Olha aí. É só ter força. Continua ouvindo a palavra de Deus, deixa Jesus te salvar. Tenha força ao Benilson de braço cruzado aí, ó. Olha aí. Não quer ir para o inferno, irmão. Não, quem é o doido? Mas Jesus Cristo, ele não vai passar por cima da palavra dele, não. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Que palavra poderosa, né?